Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje trazendo algumas informações, alguns esclarecimentos que vão responder algumas questões relacionadas ao futuro do ex-presidente da República, especificamente no mundo do direito criminal. Algumas perguntas estavam apenas nas cabeças de algumas pessoas há alguns anos atrás, como, por exemplo, se Bolsonaro seria processado? Ele seria condenado? Ele seria preso? Ele iria para a cadeia? Pois bem, essas perguntas já começam a circular com muito mais pessoas na sociedade, inclusive nos veículos de comunicação. Mas existem algumas questões que os veículos de comunicação estão pecando. Alguns jornalistas, por mais competentes que sejam, eles às vezes não conseguem perceber algumas estratégias da defesa de um criminoso, no caso, a figura do ex-presidente da República. Bom, mas eu vou jogar luzes sobre essas questões, não são complicadas, não são difíceis de entender, e eu fico até impressionado como é que essas questões não são colocadas pelo jornalismo aqui no nosso país de uma forma mais esclarecedora para a sociedade brasileira. Vou conversar com vocês também sobre a ameaça que o ministro Alexandre de Moraes está sofrendo do mentor espiritual, político, constitucional, jurídico do ex-presidente da República. Será que o ministro Alexandre de Moraes vai ter que pegar o boné dele e sair do nosso país? Pois bem, vou conversar com vocês sobre essas questões, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco. Conheça também os nossos outros vídeos, você vai ver que há mais de 2 anos nós temos afirmado aqui que o futuro do ex-presidente da República será a cadeia. Se você gostar, compartilhe e não esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário aqui e também participar dos nossos chats, que todos os dias aqui eu abro antes de entrarmos no ar para conversar com vocês, normalmente entre 5 horas e 5h30, e se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma ferramenta adicional que o YouTube coloca à sua disposição para você apoiar o seu canal predileto, o seu portal predileto, tá bom? Vamos seguir em frente. Gente, durante muito tempo nós vimos a figura do inelegível, do ex-presidente da República, tirar proveito, né, do atentado que ele sofreu lá em Juiz de Fora, né, que ele colocou a vida dele a favor do Brasil. Ele não colocou a vida dele porcaria nenhuma, aquilo foi uma coisa isolada de um doido que tentou matá-lo, enfim. Mas ele transformou isso num evento político, homem que tentou se sacrificar pelo Brasil, enfim, né. Só que agora, o tom da preocupação dele está num outro mundo. Sei do risco que corre em solo brasileiro, diz Bolsonaro ao receber título. Isso está sinalizando que ele está tentando já está especulando sobre uma fuga, né? Daí a possibilidade, né, que está surgindo dele ter o passaporte dele, da Ana Michele, apreendido. Porque corajoso ele não é. E para a cadeia vai ser um negócio também que ele não vai curtir muito, né? Então, nem vou colocar a cena aqui para vocês, mas isso demonstra que ele está num pânico já que ele nunca teve na vida dele, né? Ontem, inclusive, depois da cerimônia, ele chorou, tem cenas aí na internet, nem vou colocar para vocês. Bom, e aí o seguinte, a gente chega à questão jurídica, né? É difícil defender um criminoso. É difícil defender um criminoso, muitas vezes, que tem uma ficha muito longa, mas no fato específico ele não cometeu aquele crime, porque ele já tem uma reputação, mas o advogado, enfim, tem trabalho ali, tem ambiente para trabalhar, né? Tem fatos ali que vão ajudar numa defesa naquele caso específico. Agora, uma coisa é o criminoso que cometeu um crime e foi apanhado, foi flagrado no crime. O que o advogado pode fazer nesse caso? Bom, a única coisa a fazer é não deixar com que as acusações sejam superiores aos fatos que aconteceram. Então, ele vai dizer para o cliente dele, amigo, olha, a tua situação é essa aqui. Eu não tenho como fazer um milagre em relação ao teu caso. Existem algumas situações, deixa eu tirar a cara do advogado do Bolsonaro aqui, existem algumas situações que são impossíveis, né? Porque elas vão depender de uma corrosão mental das pessoas envolvidas. Como, por exemplo, como é que você absolve o assassino do Marcelo Arruda lá no Paraná? Uma pessoa que mata uma outra que ele não conhecia, de uma maneira fútil, de uma maneira vil, e nós todos sabemos que houve uma motivação política naquela história ali. Como é que os jurados se convencem que um cara desse é inocente, né? É complicado, tem situações que são impossíveis. Mas todo mundo tem direito a um advogado, né? Pelo menos para que não aconteça o excesso. O advogado de Bolsonaro, ele está tentando fazer alguns malabarismos, fazer algumas mágicas aí. Infelizmente, os veículos de comunicação às vezes, não estão equipados, né, com jornalistas com conhecimento jurídico,
para levantar algumas questões simples para um advogado de um criminoso, com fatos extremamente esclarecidos ali. E aí o advogado que consegue, com a sua experiência, né, muitas vezes dar uma volta e não responder as perguntas dos jornalistas. Ontem o advogado do Bolsonaro, ele foi provocado na entrevista e ele, muito convincentemente, né, ele disse o seguinte sobre uma pergunta que foi feita para ele sobre a vantagem que Bolsonaro recebeu. Vamos lá. Bolsonaro nunca recebeu nenhum valor em espécie do tenente-coronel Mauro Cid referente à venda de nada, tá? Embora essa questão eu considere periférica pelas razões de direito que eu vou... Questões periféricas. Ele disse que o Bolsonaro nunca recebeu nada do Cid. Bom, mas essa era a questão fundamental? Expor para vocês a respeito da dinâmica legal dessa questão que envolve os presentes dados a chefes de estados, realmente essa questão se torna periférica, mas para que não fique não respondida. O presidente Bolsonaro não recebeu nenhuma espécie. Olha só, esse é o verdadeiro somebody love. E não precisa ser gênio da raça para poder lidar com o Código Penal brasileiro. O artigo 317, bom, bastava os jornalistas, não precisa ter muita formação jurídica não, eles lerem o que está no Código Penal, que é de 1940, muito anterior aos presentes que Bolsonaro amealhou. Diz aqui o artigo 317 como crime de corrupção passiva. Solicitar ou receber. Então, se o indivíduo solicita, se ele age, né, se ele tem um comportamento ativo, ele já está praticando crime de corrupção passiva, independentemente dele receber ou não. Você parou numa blitz, o guarda te solicitou uma grana, já está na corrupção passiva, basta documentar isso. Se tiver uma câmera ali, alguma situação, testemunhas, ele já cometeu o crime. Só para exemplificar bem. Solicitar ou receber. Mesmo que você não solicite, mas você receba alguma coisa, na condição de servidor público, também há o crime de corrupção passiva. O servidor público ele não pode receber presentes, sobretudo presentes de alta monta. Claro que você dá um chiclete para um servidor público, você, enfim, quer uma balinha aqui, enfim, isso não é nenhum tipo de delito. Mas dar presente, por que você dá presente para um desconhecido? Ainda mais presentes de alta monta. Então o servidor público está impedido de receber presentes. Então o tipo penal, o que está escrito na lei é solicitar ou receber para si ou para outra pessoa, para outrem, né? Direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, porque às vezes o cara ganha a eleição, né? Ele não assumiu ainda, ele não pode receber presente porque ele está recebendo presente em função de ter tido aquele cargo, de vir a exercer na frente aquele cargo. Antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. Gente, corrupção passiva. O crime é de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Redação dada pela Lei 10.763 de 2003. Então, a pergunta para o seu advogado, a pergunta mais bem colocada, seria: doutor Paulo Amador Cunha Bueno, por que Bolsonaro cometeu o crime do artigo 317 do Código Penal? O que o advogado ia dizer? Não, ele não cometeu. Mas vem cá, ele não recebeu presentes? Recebeu. Ele podia receber o presente? Bom, não podia. O Brasil podia receber, não podia? O Brasil podia, mas o Bolsonaro não. Porque o Bolsonaro, enquanto pessoa física, ele recebe presentes circulando pelo mundo, ou as pessoas que estão dando presente para o chefe de Estado estão dando para o chefe de Estado, para a nação. Ou será que ele continua a receber presentes porque ele é um cara genial, as pessoas adoram ele no mundo inteiro e ele continua a receber presentes? Então, as perguntas, às vezes, elas não são feitas de uma forma muito contundente. Doutor, olha só, o presidente da República, à época, ele recebeu presentes que ele não podia receber porque isso é crime do artigo 317 do Código Penal. E agora? Aí, depois que aconteceu, o presente que não podia ter sido recebido, porque isso é corrupção passiva, ele foi vendido e aí o advogado está dizendo, não, mas ele não recebeu presente. Doutor, peraí. Então o ajudante de ordens do Bolsonaro vende relógios que o Bolsonaro recebeu, amealha $68 mil, está aqui na petição, que a Polícia Federal, e que eu estou aqui com o processo que eu li, né? Você recebe $68 mil e embolsa esse dinheiro? O Bolsonaro não recebeu nem um centavo disso? Então, doutor,
Só me desculpe, né? Ontem eu vi o advogado de Mauro Cid, ele se ali espremido, né, pelas jornalistas da Globo News. O advogado do Bolsonaro, ele entrou e saiu ali no Somebody Love, né, e saiu-se dessa história. Gente, o crime é de corrupção passiva. E depois da corrupção passiva, e se a gente puder ainda entender que tinham bens que não foram dados pessoalmente, mas ficaram incorporados ao patrimônio da União, se, como a gente está vendo, eles foram vendidos, então houve o crime de peculato, é o roubo praticado, é a subtração de alguém praticado pelo servidor público. Então, bastava que se tivesse o mínimo de conhecimento nessas questões, porque aí o advogado ia ter que entrar para outra linha, né? Ele ia dizer, não, o presidente não recebeu o relógio. Ah, não? Então o que é isso aqui? O senhor quer dizer que nós não estamos vendo aquilo que nós estamos vendo? Então são questões, gente, que eu tenho certeza que na comunidade jurídica, todo mundo que é professor de direito penal, servidores públicos de uma maneira geral, sabem que isso que nós estamos vendo, que nós vimos, foi o crime do artigo 317, para dizer o mínimo, sem falar em formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, descaminho, enfim, uma série de crimes também que estão conectados. O Bolsonaro, ele anda desesperado, né? E aí ele fica dando entrevista, e os jornais vão passando as entrevistas dele, né? Ele dizendo, ah, não, o Cid é que tinha autonomia. Então ele ainda está tendo esse comportamento covarde de colocar no seu subordinado a responsabilidade. Ah, ele tinha autonomia. Então, quer dizer, ele tinha autonomia para vender alguma coisa que pertence à União e de embolsar o dinheiro. Ah, não recebeu o dinheiro. Ah, então não recebeu o dinheiro? Então, o senhor Mauro Cid e o pai dele, o general, são dois ladrões que estavam roubando bens públicos sem o conhecimento do santo do ex-presidente da República, né? Então, gente, por mais que a gente tenha espumas aí nos meios de comunicação, muitos debates, o que vai importar é o que está no processo, e o que está no processo será ali julgado pelo ministro Alexandre de Moraes, que foi promotor de justiça. Vocês acham que o ministro Alexandre de Moraes, que o Supremo Tribunal Federal, irão dizer que o crime de corrupção passiva não existiu? Então, está muito complicado, né? Bom, mas aí se cria uma virulência nas redes, aí o ministro Alexandre de Moraes tem que sair correndo, porque tem uma Malafaia a público com esse tipo de situação aqui. Vamos acompanhar. Ditador Alexandre de Moraes, a sua casa vai cair. Opa! Olha, ministro Alexandre de Moraes. O único consolo, gente, que o ministro deve ter é o seguinte, que todas as previsões que o profeta aqui, entre aspas, fez, falharam. E quanto mais previsões ele faz, mais as coisas acontecem em sentido contrário, como diria o pastor Caio Fábio, né? Mas então, a sua casa, ministro Alexandre de Moraes, vai cair. Suma do Brasil, hein? Pela mão de Deus, ou pela justiça legal que o Senado vai te impor, ou pelo povo que é o supremo poder que vai fazer pressão na sociedade. Que vergonha nós estamos assistindo. Ministro Alexandre de Moraes, é melhor o senhor pegar o seu boné e ir embora, né? Porque a coisa está ficando complicada para o seu lado aí. Bom, aqui as matérias, né, que vocês já tomaram conhecimento, ele tem autonomia, diz Bolsonaro, ao ser questionado sobre a venda das joias para o Mauro Cid. Aí ele fala isso com muita disfarçatez, né? Vai falando assim com uma maior naturalidade, isso soa com uma coisa natural. Presidente, o senhor matou uma pessoa, o senhor está envolvido num homicídio? Bem, isso aí é a pessoa que morreu, né? Os tirinhos que aconteceram na pessoa. Presidente, tem um crime sexual ali contra uma menor, enfim. Pois é, aconteceu uma coisa assim, enfim, mas aí a justiça julga. Então, ele vai tratando das coisas mais graves do mundo de uma forma assim absolutamente cínica, bancando o sonso, mas isso acaba enganando muitas pessoas, engabelando muitas pessoas. Nós tivemos um ladrão que desviou joias que não lhe pertenciam, vendeu essas joias e ele deve ser criminalizado em função disso. Simples assim, os veículos de comunicação têm que botar ali, quando for entrevistarem alguém envolvido com essa história, o artigo 317 e toda hora questionar os advogados. E o peculato? E a corrupção passiva já está materializado. Não tem como escapar de uma situação como essa, gente. Lamento para você que é bolsonarista, mas esse será o futuro do ex-presidente da República. A cadeia e a pena vai ser graúda. Bom, eu fico por aqui, gente. Mais tarde eu volto, que tem muita coisa acontecendo no Brasil, tá bom? Um grande abraço, até lá. Tchau!